Boa noite a todos. Como é bom estar aqui novamente com vocês. Eu sou a Carla, artista, pesquisadora, acima de tudo curiosa e arteira da vida e sobre a vida. E hoje tenho o privilégio de estar mediando esse nosso encontro. Sim, vamos dar continuidade a um dos tópicos que falamos um pouquinho nas outras lives, que já conversamos. Lembrando, pessoal, que o link está na playlist do nosso podcast Surto Criativo do Verve Coletivo de Arte Contemporânea. Então vamos lá, vamos curtir, vamos seguir e, por favor, deixem sempre seus comentários aqui nas lives porque nos ajuda e nos estimula, lembrando que somos artistas e esse é o nosso oxigênio. Bom, pensamos que sempre essa conversa é um encontro. Na verdade, é um bate-papo mesmo sobre algo que atravessa nosso processo criativo. E hoje vamos falar sobre o tempo de escuta do próprio silêncio. Vivemos em um tempo de excesso de estímulos, de urgência e respostas rápidas, não é verdade? Criar muitas vezes exige o oposto, exige tempo, escuta e silêncio. Hoje quero falar sobre o silêncio não como ausência, mas como matéria. Somos aqui, três mulheres empoderadas, artistas, onde cada uma se relaciona com o silêncio de um modo distinto. Vocês, Lírio, Dani, já pararam para pensar sobre esse lado da criação e produção? E você que está nos ouvindo? Compartilhe agora no chat seu pensamento. Nós vamos adorar. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, Carla, Dani. Estamos aqui novamente. É sempre uma delícia aí trocar essa ideia com vocês. Já com essa questão inquietante da Carla trazendo o silêncio como atravessamento, né? Bem, eu sou artista da performance, múltiplas linguagens, cada vez abrindo mais espaços e costurando o que me é possível nesses entre silêncios e ruídos, né? Sou a artista que produz nas frestas, mas a gente está aqui para tentar descobrir juntos. Estou tentando também descobrir, viu, Carla? Essa aí vai ser pano para manga, essa conversa. Isso é muito bom. E você, Dani? Bom, boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez com o Verve, com as meninas. Sou a Daniele Celucci, artista, designer gráfica, também pesquisadora, né? Porque para mim a arte é uma pesquisa constante, né? Não tem o que fazer. Eu estou ansiosa, né, aqui para a gente conversar hoje a respeito das poéticas visuais e principalmente da poética do silêncio, né? Que é o tema de hoje. E como que será que é a imagem do silêncio para vocês? Para vocês também que estão assistindo, se vocês tivessem que traduzir a imagem do silêncio, comente aqui, né? Deixa aqui nos comentários, no chat, vamos trocar uma ideia. Eu acho que hoje a discussão vai ser bem acirrada, né? Vai ser polêmica. Como que a gente vai reproduzir, né, visualmente o silêncio? Bom, Então, eu acho que posso dar um início aqui, de repente, né, Carla? Como que a gente poderia começar essa discussão? Parece tão complexa, né, essa gestação do sensível, né, o silêncio como gestação do sensível. Como que a gente pode falar sobre isso? bom, eu penso que a gente podia trazer um entrelaçamento desses tópicos, né? Silêncio, corpo, gestação simbólica, escuta interna e mais o que rolar na nossa cabeça, né? Porque nós somos assim, nós três. E eu vou começar então falando um pouquinho do meu próprio processo criativo e queria pontuar a necessidade do tempo antes da obra e o que isso significa. Bom, pelo menos para mim, no meu processo criativo, existe um intervalo entre ideia, corpo e gesto. Porque nós precisamos sempre nos inspirar. Eu adoro essa palavra e vocês já me conhecem. Para trabalhar a própria escuta do corpo. E assim, poder nutrir o meu coração, a alma e acender motores do corpo, sim, para entrar no gesto da produção. Dos dedos que trabalham pelo corpo e com o corpo para desenhar, pintar, se soltar e ser você mesma por inteiro, diante da tela em branco, porque eu penso que a vida é uma tela, né, meninas? Portanto, são processos de silêncio e internalização, um espaço profundo de escuta dentro de nós mesmos. E para vocês, Lírio, Dani, como que vocês criam? Normalmente eu tento encontrar o silêncio no meio dos barulhos da vida, né? Sendo bem sincero, assim, esse ano, 2025, eu caminhei bastante com o mito de Sísifo e me apaixonei pelo Cronos num diálogo quase infernal, assim, né? Mas buscando o silêncio nesse abismo que ele traz pra gente do tempo. O meu processo criativo, ele nasce desse atrito entre o corpo e o silêncio, e eu não começo não começo criando, né? Eu sempre começo no espaço de escuta. Escuto o que pulsa, o que vai me incomodando, o que ainda não tem forma, não tem linguagem.
Às vezes eu vou para a imagem, uma memória, um desejo ou alguma coisa que tenha me atravessado ao longo da minha experiência de vida, sabe? Eu vou criando dessas experiências vividas, assim, deixando que o pensamento ele venha depois como uma consequência dessas sensações, desses sentimentos que me atravessaram. Então isso faz com que eu não tenha um processo criativo linear. Ele não cabe numa lista de etapas, sabe? Não é produtivo, assim, se a gente passar a pensar isso de forma lógica. Ele é quase como um ritual. Ele tem sim começo, meio e fim, mas não necessariamente o começo vai ser sempre igual, entende? Porque eu parto de rasgos, frestas que eu tenho no meu dia. O trabalho ele é quase que um fragmento, uma mancha, um excesso, uma falta. Eu vou permitindo que a obra ela vá se construindo no próprio ato, assim. É quase como cavar mesmo, sabe? Eu vou cavando e encontrando e descobrindo o que ela quer dizer para mim também, sabe? Então não tenho respostas, eu tenho muito mais perguntas e meu processo criativo se embasa nisso, assim. Uau, profundo. Nossa, tocou Demais. muito. E você, Dani? Conta um pouco desse seu processo, porque a live já está começando intensa, maravilhosamente intensa. Vamos lá. É profunda. Eu vou cavando, É, gente, eu- desculpa. Tá cavando. Mas eu acho que é bem isso, né? Eu me identifiquei bastante com o processo da Lírio. A gente nunca tinha conversado sobre isso. Eu acho que muita coisa a gente abre aqui no podcast, né? Muita coisa diferente que nem a gente tinha conhecimento. E, assim, como a Carla falou no início, né? Que a gente vai falar sobre gestação simbólica, gestação, né? Uma palavra assim que a gente logo pensa, nossa, tá grávida, né? Tá gestando. Mas eu acho que até pode assustar, né, de repente, quem está assistindo, que não tem muita familiaridade com esses assuntos, mas vocês vão entendendo, porque eu acho que é complexo mesmo, né, nós somos seres complexos, é difícil a gente colocar em palavras, né, ainda mais num processo criativo, que é algo tão subjetivo, né, cada um tem a sua forma e para a gente tentar exteriorizar, mas eu acho que no final vai dar tudo certo, né. E eu até queria trazer uma curiosidade para vocês, eh que eu acho, assim, uma curiosidade muito legal que tem tudo a ver com o meu processo criativo, né. As palavras gestação, gesto e digestão, elas vêm da mesma ideia de carregar, eu achei isso sensacional, eu fui fazer as minhas pesquisas, né, e esse carregar, ele vem de sustentar algo no corpo, né, a gestação. E isso faz muito sentido para mim, porque eu sinto que a criação começa na gestação, nesse tempo silencioso em que algo vai sendo formado dentro da gente, sabe. E depois vem a digestão, para mim é isso, a gestação e depois vem a digestão, porque é quando eu convivo com aquilo, sabe, eu deixo a experiência passar pelo corpo e elaborar mesmo. E é no meio dessa digestão que vem o gesto. Olha só como é complexo a gente colocar em palavras. Mas enquanto eu estou nessa digestão dos meus problemas ou das minhas soluções, o gesto aparece, mas não como algo planejado, sabe, é mais tipo uma resposta quase que inevitável, do meu corpo. Então, o gesto ele vem daquilo que já foi sentido o suficiente, né, e aí ele aparece. Por isso que eu não forço o criar em si, né, eu confio nesse tempo interno, porque quando o corpo digere, eu acho que o gesto já acontece naturalmente. Olha, você já me conhece, eu adoro provocar. Quando eu falei gestação simbólica, era para justamente ver o que ia pegar nessa live hoje. Porque você foi direto no ponto, Dani. É isso, a gente tem que pensar como artista e trazer para o nosso público esse pensamento. Então, galera, comenta aí embaixo como é que está sendo para vocês esse momento, né, de estar interagindo com a gente, porque aqui tudo é no improviso, mas é um improviso que as almas se conversam, e isso é maravilhoso. E eu gostaria muito de falar também desse silêncio, né, como tempo de elaboração e escolha, que eu acho muito importante. E complementar que antes da pintura, antes da forma, existe um tempo que eu escuto. Esse eu a gente precisa cuidar. Um tempo que não se produz imagens, mas eu permito que elas me atravessem. E é o silêncio como tempo de elaboração e escolha. Então, no meu trabalho, o silêncio aparece como um tempo de maturação. E isso dialoga muito com o jeito que eu vejo também a pesquisa de vocês duas. E sim, eu produzo algumas obras simultaneamente em pequenas doses.
E isso eu vou falar para vocês em outro momento. E aí, meninas, quem quer complementar alguma coisa nesse bloco, por favor? Eu acho muito bonito isso que você traz, Carla, porque esse silêncio que você está descrevendo é quase um gesto invisível, né, do processo. No meu caso, esse tempo de escuta também, ele é fundamental, mas eu sinto que ele não é um vazio, né, ele é cheio de coisa que está acontecendo por dentro. Então, às vezes eu não estou produzindo imagem nenhuma, mas o meu corpo já está trabalhando, já está digerindo, escolhendo, né, e recusando também. E talvez por isso que eu também consiga trabalhar em pequenas doses, em várias obras ao mesmo tempo, e sem aquela ansiedade de concluir, né. Eh, Cada uma está em um tempo diferente de maturação, então eu respeito isso. E para respeitar, né, para mim respeitar esse silêncio é uma forma de cuidado mesmo, cuidado com o processo e até com a obra, né, porque nem tudo precisa nascer tão rápido, né, e nem tudo que nasce rápido também precisa, ser falso, né. Às vezes as coisas nascem rápidas, mas são verdadeiras, porque elas nascem nessas frestas, nessas janelas que a Lírio comentou. Às Eu acho vezes que é isso. o ato pode ser rápido, mas o processo não necessariamente, às vezes o processo nasceu muito antes, né. Ouvindo vocês falarem, assim, eu lembrei de na faculdade de artes cênicas que eu fiz na UEL, a gente tinha uma disciplina que se chamava expressão sonora. Eu tinha um professor que ele me indicou um livro que se chama Ouvido Pensante, que é uma obra de John Cage, que é um pensador aí da área de música, né. E ele nos ensina que silenciar é deslocar o controle, é abandonar a vontade autoral para permitir que o mundo aconteça com seus sons, acasos e presenças. Ele vai desmontando essa ideia de silêncio como vazio, sabe? E vai revelando o espaço saturado de acontecimentos, assim. E é muito interessante, porque ele traz respirações, ruídos mínimos, o tempo passando, né? Como que nós identificamos o tempo a partir do vazio sonoro, mas o vazio aqui com o ruído, né? Da respiração, por exemplo. E isso me ajudou a pensar muito a forma como eu produzia o meu próprio trabalho, porque nesses espaços de silêncio, às vezes parece que a gente perde o sentido, mas não. Nesses locais também encontra-se sensações e linguagens, né? O silêncio é uma linguagem também, é um espaço de reflexão ali. E eu reavejo, né, esses apontamentos quando a gente começa a conversar sobre expografia, por exemplo. Parece que não, mas me resgata muito, sabe, esses critérios como John Cage pensava o silêncio para a música. Porque ao invés de a gente impor uma forma, a gente aprende a sustentar a escuta e confiar no intervalo, né, nesse espaço do não saber, da não informação, do pensar sem explicação, né, mas pela sensação. Sensação vem antes do sentimento. A sensação ela não se traduz em linguagem. O sentimento sim, o sentimento a gente explica. A sensação me traz o sentimento de amor. Às vezes a sensação do que é amor para mim pode ser medo para outra pessoa. E isso tem um espaço de silêncio, sabe? De interpretação e aí a gente entra numa esfera muito louca aqui, né, Nossa. que a gente vai longe, se deixar A gente vai longe, isso é verdade. Então você falou coisas muito incríveis. Você complementou? Posso não, continuar? pode continuar, né, exatamente isso, eu quero saber mais, são mais perguntas do que respostas, né, as perguntas que me movem, o silêncio, então ele pode ser um método, o silêncio ele tem ética, o silêncio ele é linguagem, sabe? Sobre o silêncio são essas perguntas que me movem, assim, em que espaço do meu trabalho, ou da forma como eu exponho o meu trabalho, eu permito o silêncio, esse silêncio das sensações. Então a parte do silêncio que me move, assim, galera, é isso. Muito bom. E gostei de Trocou a maior ideia com o Cronos, hein, Lírio? trocou Eu tenho conversado com ele. Olha, Chamou no WhatsApp ali, ó, e mandou, né, porque eu gostei muito que você falou a palavra intervalo, né. Isso eu não tinha pensado, mas é o intervalo da escuta, é o intervalo do ser estar, é muito bom isso, Lírio. E também penso que nem todo silêncio é vazio, né, ele é cheio de coisas, que ainda não tem forma, mesmo que a gente esteja buscando essa forma, que mexem aqui dentro, como se estivesse, assim, brotando. E algo que me inquieta e ao mesmo tempo, assim, me obriga a respirar profundamente, acalmar a mente, o coração, para simplesmente deixar fluir, sabe. E eu percebo como um espaço de amadurecimento também, é um tempo fora do tempo, um tempo não de produção, e sim tempo em que a recusa da pressa. A gente não pode ter pressa. E acho que isso aparece muito também no teu trabalho, Dani. Esse silêncio que organiza, que escolhe, um pouco diferente da Lírio, né, eu acho. será? Vamos fazer uma enquete.
Podem ir, galera. E botem ali, coloca aí Vem aí, reset. Será que participem é aqui diferente? ao vivo, vamos lá. A gente tá descobrindo tantas coisas, né, esses Oh. dias. Eu tô compartilhando aqui a tela com algumas obras minhas, que eu criei. Inclusive participaram ali da exposição que o Verve Coletivo fez, né, em Porto Alegre ali, que participou do circuito da Bienal do Mercosul, no início do ano. E é interessante, né, você falar, Carla, sobre o silêncio, porque quando eu criei essas imagens, o lugar do silêncio e do abraço não era exatamente o afeto confortável, né, que a gente imagina o abraço. Para mim, elas nasceram de um silêncio, assim, muito mais interno, sabe, quase meio que claustrofóbico, às vezes. Para mim, enfim, esse silêncio, né, da introspecção mais profunda, que não é agradável, mas ele é necessário, né. Eu acho que é isso, assim, que eu quis passar com essas obras. A solidão ali, ela não é a ausência de alguém, né, pode representar isso num primeiro momento, mas é, na verdade, um recolhimento que permite a gente ouvir a nós mesmos, sabe. Essas figuras, apesar delas estarem juntas, elas ainda têm um isolamento ali muito forte entre elas, como se o contato fosse uma tentativa de se sustentar, enquanto elas olham para dentro. Eu sei que parece meio profundo demais. Não, mas é profundo. E as imagens são impactantes. Bem bacana, pra mim dá essa sensação de imã, sabe, que tá colando, mas é polar também. Aí fica esse jogo de tensão, assim, muito legal. Porque a tensão também é um silêncio, né, o ruído lá, que pra mim casa muito com o que eu trouxe da obra do Ouvido Pensante, do John Cage, sabe. E eu acho isso muito legal, porque esse movimento acaba vindo pra nós, né, que somos os espectadores. Então a gente acaba participando da obra também nas sensações, que é esse espaço de silêncio. Pra mim é muito legal, assim, valeu, Dani, por compartilhar com a gente aí. Eu imagino, eu acho que realmente esse estado, né, em que o corpo está parado, mas por dentro a gente continua em movimento, né, então, por mais que tenha esse silêncio externo, que a gente tenta tanto alcançar, por dentro a gente sabe que a história é outra. E como é outra essa história. Porque a gente precisa, né, meninas, quando a gente está nesse processo de criar, de respirar, desse processo de entender o nosso lugar, como vocês também colocaram, pode ser intervalo, pode ser matéria, pode ser o que vocês quiserem nomear, mas existe esse silêncio também no sentido de edição, de projeto, de precisão, né, porque a gente é bom ter a escuta do corpo, de si mesmo, mas também é muito bom a gente se organizar, criar uma rotina de ateliê. E eu acredito que existe sempre uma conexão entre tudo que nós fazemos. E aí trago de novo o meu processo do fazer, né, que eu acho que é importante para mim essa conexão entre o que eu sou, o que eu faço e o que eu almejo na minha vida. Então, voltando a essa questão do silêncio, eu gosto muito de meditar. E esse meditar significa me silenciar e perceber meu corpo, a escuta também do meu coração. O silêncio me regenera. Então eu crio forças através dele e me traz assim uma condição de aprendizagens, um mundo do sensível. E cada pesquisa, eu penso assim que na arte tem sempre um objetivo a ser delineado. Essas imagens que você apresentou, Dani, são muito fortes. E você sentou ali, produziu, criou, quer dizer, você tinha esse objetivo. Então, quando eu trabalho, eu também produzo no inconsciente, só que eu trabalho com as mãos, né, então eu deixo elas livres para dançar com a tinta, eu uso pincel, espátula ou os próprios dedos, e eu gosto dessa textura, da mistura, deste processo que antecede o projeto entre si. Então eu vou pedir para Dani passar uma imagem minha, de uma obra minha que chama Antúrios, ela é da mesma série de uma outra obra que virá na sequência, e aqui vocês podem estar vendo essa coisa da textura, dos diferentes planos que minha obra me permite mergulhar, porque eu sinto essa liberdade de ser, um reencontro, sabe? É um monólogo interno, essa rotina do ateliê me fortalece. E, entretanto, nada é preciso. E essa outra imagem que eu estou pedindo para a Dani também passar, chama Whale, que na verdade é uma obra que ela traz um primeiro plano e vários planos iluminados ao fundo,
porque essa é a nossa jornada. E assim eu acredito que criar exige sustentar o vazio. E mais, é quando esse silêncio deixa de ser interno e passa a atravessar o corpo em ação. E eu acho, Lírio, que teu trabalho toca também exatamente nisso. Você não quer falar também um pouquinho? Eu quero falar um pouquinho desse seu trabalho maravilhoso aí, sua linda. Eu sou suspeita mais uma vez em falar da Carla, né? Porque eu me identifico demais, aliás, com as duas que estão aqui. Não à toa, a gente é uma tríade do surto, do surto inertil. Gente, agradeço aí a presença de vocês, estar trocando essa ideia com a gente. Bem, Carlos, seu trabalho, ele traz esse silêncio visual, pausa, respiro e a permissão de que isso tudo se coexista, sabe? Eu vejo que você vai costurando esses tempos de pausa e, e o nosso olhar, ele é guiado, assim. Mas ele não existe uma regra, sabe? Tem uma narrativa, para mim, né? Pelo menos a forma como eu observo o seu trabalho. Tem uma narrativa ali que se conecta com o inconsciente coletivo ou as minhas próprias experiências de vida e fica a critério de quem entra em contato com a sua obra, mas ele não dita a narrativa, sabe? Então você se torna um espectador ativo também nesse lugar, porque é um intervalo fértil ali, né? Você não tem sentido, não é algo entregue pronto, não é digerido. Você precisa ter esse momento de digestão enquanto você está em contato com a obra. E para mim isso é fenomenal. Se a gente está conversando, tudo bem que hoje a gente está dando uma pontuada aqui em silêncio, mas tem tantas camadas que seu trabalho atravessa e que o silêncio é apenas uma delas. E é um potencial, assim, que te amo. Pode contar comigo, vou te acompanhar para sempre. Você precisa continuar produzindo, porque nós mulheres precisamos disso, sabe? Esse lugar assim, de descanso e de construção de vocabulário mesmo. Para mim é isso. E é isso. Gosto demais, gente. Tem que me Eu segurar, queria senão- até aproveitar um pouquinho aí o que a Lírio falou e também comentar um pouco sobre a obra da Carla. Que parece que é combinado, gente, mas eu não tinha visto, estou vendo também junto com vocês. Nossa, eu fiquei encantada, assim, com o movimento, né, que essa obra passa, apesar de ela, né, para você representar o silêncio, eu entendo que o silêncio é como a gente estava comentando, ele tá aí, ele tá presente, a reflexão, né, como a Lírio falou, do espectador ativo tá presente, mas olha o movimento dessa obra aqui, Antúrios, né, olha o movimento que ela tem, né, e olha esse inconsciente coletivo, como a gente se conecta, né, mesmo com obras abstratas, o gesto, né, que você trouxe aqui é impressionante. Eu sei que você tem muita, assim, conexão com a natureza, com o etéreo, né, mas, assim, me identifiquei total, achei linda, maravilhosa, Obrigada. e quero ser assim quando eu crescer. Yes. Esse vestir da pintura, gente, esse vestir e permitir que o inconsciente com a alma, com o coração, tudo junto misturado, ele aconteça. É isso, não tem fórmula. Tem o inconsciente trabalhando literalmente. Lírio e Dani, gratidão. E eu queria, Lírio, que você falasse um pouquinho essa relação sua entre a arte e o corpo. Vamos lá? Calma, Respira. respira. Ficou. Olha, vamos começar então. Gente, vocês me pegaram num lugar muito sensível. Eu tô muito transpositando todo esse conteúdo de vocês aí, mas é bom, hein? É muito louco falar disso, assim, porque é, esse movimento, por exemplo, que a Dani traz, né, sobre a interpretação da sua obra, para mim, ele desacelera, sabe? E eu acho que é sobre isso. Quando tem um silêncio visual, tem uma pausa, e quando tem um respiro que eles se coexistem, eles são estados de suspensão do excesso, que não é um vazio, mas eles são zonas de intensidade contida. O silêncio visual ele vai acontecendo quando a imagem ela vai recuando e permite que o olhar descanse sem ser conduzido. E eu, como bailarina, né, eu que sou formada nas artes cênicas, quando nós temos encontro com essas artes visuais e a gente permite esse diálogo, eu dançaria a sua obra, entende? Porque ela me move. E é sobre isso, eu acho, É também. verdade. Quando esse silêncio e o diálogo permite a transmutação das linguagens. Facilmente. Assim, tanto liberando jogos de tensões, né? Como esses espaços de respiro que tem a sua obra e, de maneira geral, o silêncio, né? Se a gente quer a pauta do momento. Eu acho que o silêncio ele é um intervalo fértil em que, quando não se tem um sentido, pronto,
ele permite que a gente traduza nas nossas próprias linguagens. E, no meu ponto de vista, o artista que dá permissão ao espectador a desenvolver autonomia, esse é o lugar que eu quero chegar, sacas? E para mim, vocês são referências desse processo, eu aprendo muito com vocês. O lugar do artista, muito mais do que produzir uma obra de arte, é dar a permissão para que quem se depara e tenha a capacidade do encontro, né? De gerar autonomia, assim, de gerar vocabulário. Essa é a minha realização, o meu objetivo. Não sei se eu respondi, falo muito, cavo buracos. A gente adora você cavando buracos. Aliás, vocês duas são incríveis, incríveis. Eu confesso que, assim, eu tô sem chão de tudo que vocês falaram sobre o meu trabalho, eu agradeço. Tô tentando botar foco aqui de novo. E queria pedir para você, Dani, falar um pouquinho dessa relação entre arte e design, que você, para mim, é uma grande mestra nessa área. Nossa. Sem exageros. Cutuca, É. Mas é verdade, né? E o calor. É verdade, eu concordo, assina embaixo, assim, ó. É isso aí, mulher. Ai, meu Agora Deus. desenrola você. É. Deixa eu respirar também. Eu também tô Ai. respirando isso aqui. São muitas emoções, mas, assim, como eu venho do design, né, minha carreira toda aí foi do design, depois que eu me descobri artista, né, eu acho, né, que a arte e o design eles se tocam, mas eles caminham com tempos diferentes. Eu acho que o design é funcionalidade, né, o design, ele fica muito forte em mim, o pensamento de estrutura, de escolha, de saber o que sustenta uma imagem e o que pode ser retirado daquela imagem. Mas o que sai é a necessidade de resolver, de comunicar rápido, de ser funcional. Agora na arte eu já posso deixar a pergunta aberta, como esse trabalho da Carla, né, eu deixo o silêncio existir e a imagem não precisa de explicação. Então, para mim, o design me ensinou a decidir, né, pensar rápido, comunicar, e a arte me permitiu não concluir, né, o pensamento e trazer esse espaço da reflexão. Acho que é mais ou menos isso. E eu acho que é muito rico, assim, essa discussão que a gente está tendo, né, parecia complicado no começo, mas depois foi desenrolando, ficando divertido. E eu acho que aqui a gente trouxe alguns pontos de vista, né, do silêncio, mas eu acho que ainda tem muito para explorar e eu estava, né, pensando sobre esse assunto, tentando olhar o silêncio por outros ângulos. E se a gente for parar para pensar por outra perspectiva, o silêncio, né, talvez ele nunca aconteça de verdade. Porque mesmo quando tudo parece silencioso por fora, por dentro a gente está conversando com a gente, mesmo o tempo inteiro. Mesmo quando a gente para trabalhar no ateliê, fala: "Agora eu estou em silêncio", a gente está conversando. Então, nossa, que coisa de louco, né. Existe essa escuta interna que não para, né. O silêncio que eu tento trazer nas imagens, ele não é ausência de som, ele é um estado de atenção, de escuta do corpo, do tempo, mas continua aquele falatório ali, né. Nas artes visuais, o silêncio, ele quase sempre aparece como um ideal, algo que a gente tenta alcançar, né, ele é mais um ideal mesmo. Hoje em dia, né, é muito difícil sustentar esse estado contemplativo, até mesmo diante da nossa própria imagem, que a gente produziu ali para contemplar. Às vezes eu olho para uma obra minha e eu percebo que ela pede um tempo, assim, que a gente desaprendeu, infelizmente, a ter, né. Então para mim trabalhar o silêncio é um exercício constante de crescimento, de presença, de escuta. Não é algo, assim, que se resolve numa imagem só, eu acho que é para a vida inteira. E para você, Carla, o que você acha? Nossa, eu posso dizer que essa live tá, assim, atravessando o meu coração, minha alma e amarrando tudo junto, porque tá potente. Você falou uma coisa importante, Dani, que nós não falamos explicitamente, mas a obra, ela também precisa de repouso. E eu poderia dizer que aqui no Verve Coletivo, nós trabalhamos muito com essa condição de antes, não é verdade? Quando nos permitimos essa troca, como hoje na live, enquanto nos nossos encontros, de uma forma livre, e que fazemos esse brainstorm a várias mãos, né? E aí a gente aprende a cultivar essa escuta ativa, uma atenção plena a cada fragmento, a cada sugestão que nasce, sem nenhuma pretensão. Depois que a gente escuta, que é tão rico as nossas trocas, não só na live, mas no dia a dia do próprio coletivo, a gente volta para o ateliê
E cada um leva dentro de si aquilo que foi gerado para deixar maturar também nesse silêncio. Inspiramos como eu gosto, aprendemos conjuntamente e o gesto aparece. E vocês, Lírio, Dani, o que vocês colocam a mais dessa live de hoje? Eu reitero tudo que você disse, Carla, e eu acho que a percepção é que o silêncio ele passa a ser parte do ritual também, né, de acolhimento, de nutrição, dessa sustentação, e a parte que mais me toca é que o silêncio ele não vem como violência. Normalmente a gente entende o silêncio como violência também, né, e quando eu tenho essa conversa com vocês, eu aprendo uma outra forma de pensar o silêncio e traduzi-lo, né, seja no meu trabalho ou na minha própria vida, e eu tô trazendo essa ideia, né, porque a gente falou bastante das partes boas, mas o silêncio também tem a sua carga ali, né. A Líria sempre causando, galera, é isso que eu faço. Mas é importante também trazer, porque às vezes é o start para que a pessoa pense diferente também, entendeu. E eu queria trazer um poema, posso? Aí, das minhas conversas com Cronos, Pode, É. por favor. Na íntegra. durante 2025 eu encontrei uma persona que habita meu processo criativo, que é a mulher de coração azul. E ela tem conversado com algumas figuras aí que atravessou o meu ano, né? O tempo em Cronos, a repetição em Sísifo e alguns poemas para Cronos. Eu já trouxe até numa outra live dos poemas da série, mas aqui eu quero falar sobre a mulher de coração azul toma a palavra. Cronos não bate à porta, ele entra. Senta-se dentro do corpo como quem ocupa um território antigo e passa a cobrar aluguel da respiração. Eu o conheço. Ele foi o primeiro homem que tentou me educar. Espere, ainda não. Depois. Depois virou método, medo, virou essa mulher sentada com projetos adiados, como filhos natimortos e um coração azul tentando não endurecer. Cronos me ensinou a contar, não a viver. A contar ciclos, contar perdas, contar quantas vezes me retraí para não incomodar o mundo. Mas houve um dia, na verdade houve vários, mas este ficou marcado na carne, em que algo em mim rasgou o compasso. E não foi a coragem, foi o tempo, foi o silêncio da exaustão. Eu cansei de amadurecer, cansei de estar quase, cansei de ser promessa bem comportada no altar do tempo útil. Neste dia, Cronos tentou me engolir inteira. Abriu a boca como um calendário faminto, mas eu fiz o que não se ensina às mulheres. Não coube. Meu corpo expandiu para fora da linha do tempo, minha dor virou linguagem, minha espera virou gesto, meu azul deixou de ser céu e virou abismo luminoso. Cronos rangeu os dentes, porque o que ele não suporta é quando alguém cria sem pedir autorização ao futuro o silêncio. Eu criei, mesmo tremendo, mesmo atrasada segundo os outros, mesmo suja de passado. Criei porque ali, naquele instante indomável, o tempo não mandava mais em mim. E eu compreendi. Cronos governa corpos obedientes, mas o desejo é um animal sem relógio. Agora caminho diferente, não corro atrás do tempo, deixo que ele tropece em mim. Se Cronos quiser, que venha, mas que saiba, não sou mais alimento. Sou ferida aberta que canta, sou mulher fora da linha, sou um minuto que não se repete porque decidiu existir. E enquanto o mundo mede, eu incendeio. Sobre isso. É a própria Lírio incendiando a live, né, Dani? O que você acha? Parabéns, Lírio. Lindo, lindo. Olha, cada vez mais a sua fã. Esse lado seu está desabrochando para nós. E como a Dani disse, as lives estão revelando muitas coisas até novas entre nós. Parabéns. Quero dar a palavra para a Dani agora. Parabéns, Lírio, mais um poema maravilhoso, sim. Não vejo a hora que o seu livro seja publicado para eu comprar. Eu apoio. Fica a Eu dica. só acho que a gente tem que fazer uma amarração aí de ter obras e poemas. Aí eu tenho as obras da Dani e da Car, Oba! tanto no meu livro de poesias. Eu só acho que tem tudo a Com ver. participação do Quem Cronos. concorda, comenta. É isso aí, pessoal. Vamos pôr aqui no nosso chat. Vamos. Já deixa aí o pedido, hein? Que vai esgotar logo. Com certeza. Bom, eu acho que retomando o que a Líria falou antes, né? Essa violência que ela via, o silêncio, é nada como uma escuta, né? Ativa, que ela falou que ao longo das nossas conversas ela tem visto o silêncio de uma outra forma. Eu acho que nada como uma escuta ativa, coletiva, e uma discussão entre humanos, né? Que estão presentes, né? Retomando também o tema
da nossa primeira live, que se fazem presentes no momento, não ajude, né, a curar essa violência de que parece ser um silêncio violento, mas que ele tem outras nuances, né. Eu acho que vale a pena a gente dar mais atenção a esse silêncio, principalmente o silêncio ancestral, que é algo que a gente praticamente perdeu hoje em dia, né, com tantas distrações, tanto estímulo, a gente desaprendeu, como eu falei, a gente desaprendeu a se escutar. E conseguir ouvir o próprio corpo, perceber, o que está acontecendo dentro de si mesmo, é um ato de carinho, né. E a arte eu acho que entra depois, né, quase como um complemento gestual desse processo todo, é o momento de colocar para fora aquilo que foi digerido, né, no meu caso, ou até o que está indigesto, né. Eu sinto que é justamente aí que mora o poder curativo da arte. Não em resolver tudo, porque ninguém é perfeito, mas em permitir que o corpo expresse o que precisava de fato ser ouvido primeiro. Então eu queria agradecer, a gente está encerrando a live, o tempo está meio apertado, mas eu queria agradecer, a todos por esse espaço, de escuta, e espero que você que esteja assistindo também tenha se sentido tocado e se sentido próximo, né, de outros artistas. E eu acho que essa discussão sobre poética visual é de extrema importância para qualquer artista e vale muito a pena, muitos ensinamentos. Obrigada, meninas. Quero agradecer Olha, também a oportunidade e também quero fazer um convite para o pessoal que está ouvindo a gente. Vocês têm acompanhado aí o podcast, a gente está sempre tentando trazer episódios novos sobre processo criativo, então se você tem um tema que gostaria que a gente conversasse, sugere para a gente também, que isso ajuda até a trocar mais ideia com vocês e trazer um pouco de reflexão e dos nossos pensamentos. E agradecer às meninas por permitir aí essa troca mais uma vez, é um prazer enorme estar com vocês. uau! Eu preciso respirar, porque essa live foi demais. Quero agradecer muito a vocês duas, Dani e Lírio, de todo o meu coração, porque é sempre uma grande oportunidade a gente poder crescer juntas. Obrigada, de coração, nossa. E eu quero provocar o público, nosso público. Quero deixar algumas perguntas para esse público, mas antes reforçar que criar exige coragem. Lembra que eu adoro brincar com as palavras? Então, coragem, cor em ação, para ficar em silêncio, tá bom? E perguntar para vocês, vamos lá, o que te impede de escutar esse silêncio? E o que muda quando a gente respeita o próprio tempo de silêncio? Queremos que vocês coloquem aí. E vai ser muito importante para nós ouvir cada um de vocês. Deixe sua passagem e sua mensagem para a gente. E o Verve Coletivo agradece imensamente vocês estarem acompanhando o Surto Criativo. Muito obrigada. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, gente. Até a Tchau. próxima.